eu falo que o fundo do poço, ele só tem uma opção, né? De levar a gente pra cima. E aí, eu quero deixar aqui um tempero especial no seu coração que tá aqui assistindo a gente, pras meninas que estão aqui mais uma vez. Vendas não é uma opção. Vendas é a única opção que você tem pra conseguir se encher quando você tá enchendo o outro. Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Se Liga Leoa! Eu sou Gabi Lira, mentora e palestrante. Eu sou Taine Macedo, doula e educadora perinatal, e hoje estamos aqui com uma convidada super especial. Seja muito bem-vinda, Natália Abreu. Obrigada! Gente, hoje é mais um episódio de rasgação de seda, então prepare-se. Mas antes de qualquer coisa, vamos começar com o nosso disclaimer. Com certeza, você já é de casa, mas se você acabou de chegar, saiba que esse episódio não tolera nenhum tipo de discriminação. A gente não aceita homofobia, xenofobia, Intolerância religiosa, gordofobia, Nada. qualquer fobia. Mas, a gente prega uma fobia especial aqui. conhece? Tô na dúvida. Pois é, gente, aqui não só pregamos, como praticamos a pobrezofobia. Pobrezofobia, amiga. O que é isso? Eu tenho horror à pobreza. Ufa! E não estamos falando só de pobreza monetária. Então, senta aí confortavelmente e vem bater esse papo gostoso com a gente. Então, voltando à nossa convidada maravilhosa, estamos aqui com a Natália Abreu, ela que é mentora de negócios, especialista em vendas e nossa mentora, né? Amiga, mentora e tantas outras coisas, tantos outros títulos. Mas, Nath, já que é a primeira vez que você está aqui na frente das câmeras, Verdade. né? Apresente você da sua maneira para nossa alcateia. Olá, alcateia maravilhosa, bom, que honra! E eu nem consigo acreditar, eu tô tão familiarizada com isso daqui que é a primeira vez, vocês têm certeza? É a primeira vez, né? Bom, é um prazer poder estar aqui hoje honrando vocês, trazendo um pouquinho do meu conteúdo. Eu, Nath, que sou mãe, mentora, esposa, especialista em vendas, e aí eu vou trazer pra vocês o que vendas é além das vendas. E aí vocês vão entender como que nós conseguimos colocar essa cultura de fazer as coisas acontecerem no nosso dia a dia. Prazer estar aqui hoje. Maravilha, maravilha. E, Nath, eu, né, sou suspeita para falar, mas eu sei que você tem um percurso muito interessante. E eu sei que a habilidade em vendas te salvou mais de uma vez, principalmente nesse contexto da imigração, né? Sim. Será que você pode dar só uma palhinha pra gente sobre essa sua trajetória aqui na Bélgica? Posso, com certeza. Bom, a minha trajetória em vendas começou com 4 anos, né, gente? Quando eu vendi um pintinho pra minha vizinha. E aí eu já vou contar pra vocês que, assim, a minha mãe quase me colocou de castigo. E aí, por que eu tô contando isso? Porque vendas, ela é, antes de ser uma técnica, ela é uma mentalidade. E vendas, ela não é só vender algo, um objetivo, um produto, vender aqui para que vocês consigam assistir, nós falando agora, mas vendas principalmente é você acreditar que você tem algo a oferecer ao mundo. E eu não, por incrível que pareça, quando eu cheguei na Bélgica, eu não tava na minha melhor fase. E aí eu cheguei pra cá pensando, vou tirar um ano sabático. Então eu pensei, não vou vender nada, vou tirar um ano sabático, né? E eu que trabalho com vendas desde os meus 15 anos, oficialmente, trabalhei no banco mais de 10 anos, vim pra cá pensando nesse um ano. Quando eu cheguei aqui, as coisas mudaram de lugar. Eu acho que é aí onde chega com o imigrante, Nath, vendas imigrante. Por quê? Eu imigrei pensando em ficar um ano. E quando as coisas saem fora daquilo que você planeja, quando você chega num país onde eu, Nath, não falava nenhum idioma. E aí, acreditem, eu, especialista em vendas, formada em vendas, trabalhando há mais de 10 anos, quando eu cheguei aqui eu já trabalhei há mais de 10 anos, então eu já tinha uma carreira há anos na área, eu esqueci que eu sabia vender. E aí ali... A imigração faz umas coisas estranhas com a gente, né? Estranhas. E é aí onde veio a necessidade de entender e praticar o que eu tinha estudado, vendas e pessoas. E foi aí então que hoje eu, Nath, eu me tornei mentora para colocar isso diante das pessoas, que vendas é você acreditar que você tem algo a servir ao mundo, às pessoas, e todas as vezes que você escolhe não fazer,
você não tá fazendo por você, você tá deixando de servir ao mundo. Então, assim, quando eu cheguei aqui foi muito desafiador, e aí eu tive, né, 2 meses eu engravidei, eu tive o Henry, pra quem conhece, pra quem não conhece, eu tenho, né, uma maternidade atípica, e aquilo me gerou muita dor. E foi partindo, então, da dor que aí eu reativei o que é vendas. E aí eu não reativei vendas como um princípio de tipo assim, nossa, eu preciso vender porque eu tô servindo o mundo. Não, nós somos seres egocêntricos. Então ali eu comecei a vender de novo só porque eu estava com uma dor e eu queria sair dali. Mas, querendo ou não, eu falo que o fundo do poço, ele só tem uma opção, né? De levar a gente pra cima. E aí, eu quero deixar aqui um tempero especial no seu coração que tá aqui assistindo a gente, pras meninas que estão aqui mais uma vez. Vendas não é uma opção. Vendas é a única opção que você tem pra conseguir se encher quando você tá enchendo o outro. Então, quando eu tô fazendo uma venda, é uma moeda de troca. Então, eu tô trocando. Quando eu troco, eu me encho. E quando eu me encho, eu começo a entrar na minha missão, no meu propósito. E aí, se vocês deixarem, eu posso ficar falando aqui até finalizar. Mas e assim, do que você está falando aí, eu vejo que para você, e você acredita que vendas é muito mais sobre uma técnica. Muito mais do que só sobre técnica. Muito mais. É sobre o quê? Sobre pessoas, Sobre pessoas. Ou sobre propósito? Como é que você define isso? Vendas é sobre vendas é sobre pessoas. Na verdade, vendas é uma moeda de troca. Uma moeda de troca do quê, Nath? O que eu troco? Eu troco meu conhecimento, meu produto, meu serviço, eu me dou pra então eu receber. Então, pra mim, vendas é pessoas. Eu vendo pra pessoas. Independente se seja produto, serviço, se seja assistir a algo aqui na internet, são pessoas que estão assistindo. Então eu acredito que assim, né, existe a frase dos nossos mentores que quem não conhece de pessoas, né, acaba que não consegue nem falar de outras coisas, porque no final das contas tudo para nas pessoas. Então vendas pra mim, Thay, é mindset próspero, vamos resumir assim. E mindset próspero está dentro de uma pessoa. Então tudo vai gerar ali em torno de pessoas. Tudo. Então vamos lá. Você sempre teve facilidade para vender, né? Venda do pintinho aos 4 anos de idade, ok. Mas existia algum momento na sua carreira que você falou, cara, eu sou boa nisso? Uma virada de chave, um sim ou um não que você recebeu, que você falou, não, agora fui feita para vendas. Na verdade isso aconteceu em inúmeras vezes, mas eu nunca tive a essência de me olhar com bons olhos. Então, por mais que eu fazia aquilo ali de uma forma tão facilitadora, de uma forma tão diferente, por exemplo, das pessoas que sempre estavam ao meu redor, eu não via que eu era diferente, eu sempre buscava o próximo ponto. Mas a virada de chave real veio quando eu comecei a ensinar pessoas a venderem o conhecimento delas. E aí, o conhecimento delas não é só ser mentora, se tornar mentoras, não. É vender de fato o que elas carregam. Porque vamos dar um exemplo. Quantos podcasts nós temos hoje? Mas esse tempero aqui do Se Liga Leoa, cara, é só do Se Liga Leoa. Ou seja, independe do que você faz. A forma que você faz é única. E aí ali, Gabi, quando eu comecei a montar ali as minhas primeiras turmas de mentoria mesmo, que eu falei, cara, eu então nasci pra isso. Só que eu já era mentora de pessoas. Eu já tinha times que eu treinava comercialmente há 7 anos atrás. E ali eu entregava o meu melhor como uma essência. Aí você falou assim, Nath, você que sempre vendeu. Na minha cabeça, eu não estava vendendo. Era algo natural. Por quê? Era como se eu estivesse identificando que as pessoas estavam precisando de algo e eu estava servindo. E assim foi o pintinho, por exemplo. É engraçado falar, mas não sei se vocês tinham isso, mas na minha época existiam nas feiras os pintinhos coloridos. E esses pintinhos custavam R$1. Cara, eu fui na feira, queria esse pintinho, comprei o pintinho. A minha mãe comprou o pintinho no mesmo dia, minha vizinha veio. E aí, cara, ela olhou para aquele pintinho com brilho nos olhos. Ali eu identifiquei então uma oportunidade de servi-la. Então a venda, ela tem o poder dessa moeda de troca. E aquilo foi natural. Obviamente, imagina que eu fui apedrejada pela minha própria família, porque aí eu vendi não por R$1 como eu tinha comprado e nem dei. Eu vendi por 2. Ganhei lucro, gente, 100%, com 4 anos. Ficou sem o pintinho, queria o pintinho, ficou sem o pintinho, mas ganhou dinheiro. Ganhei dinheiro. E aí, olha que interessante. Presta atenção, talvez você agora que tá nos assistindo, quantas das vezes você criança, fazendo coisas assim, da tua essência. Porque isso era da minha essência. Não. Nós somos poldados. E ali, por incrível que pareça ou não, eu, Nath, sou introspectiva. Todo mundo acha que sou extrovertida. Não, eu sou comunicativa. Mas a minha essência é introspectiva. Então, vocês nunca vão me ver, por exemplo, em vários lugares, com várias pessoas. Mas onde eu estiver, eu vou estar servindo. Isso é a minha essência. Né? Então, isso eu peguei agora, depois dos meus quase 35 anos de vida, trabalhando com vendas há 15 anos, que, uau, você
tem o dom de ensinar outras pessoas a venderem. E aí foi muito mais poderoso do que eu, Nath, ter identificado que eu sabia vender. Arrasou. E aí, quando você identificou isso, você logo já começou a escalar isso, tentar ajudar o máximo de pessoas, ou você já... Porque você já era mentora. Sim. Mas você fazia isso de uma outra forma dentro de empresa. Sim. Como é que foi essa mudança? Essa mudança, ela foi bem natural, porque, na verdade, é natural que eu falo assim, eu identifiquei, eu falei, cara, meu Deus. Então, assim, por quê? Imagina eu tô cansada e eu começava a dar aula, eu começava a mentorar. Cara, eu me recarregava. E aí eu comecei a acompanhar que todas as vezes que eu dava aula, era como se eu tivesse colocado uma bateria, essa, sabe o charger? O power bank? Era como se eu estivesse colocando o power bank em mim. E aí, cara, eu ficava energizada por horas. Eu lembro que eu dava aula muita noite antes. E eu tirei as aulas da noite, porque eu não dormia. Eu ficava energizada a ponto de não conseguir dormir. Isso começou a me chamar a atenção. Logo, eu também tenho mentoras. E aí eu fui levar isso para as minhas mentoras, né? E elas falaram assim, Nath, claramente você tem um dom. E esse dom, então, nós precisamos te ajudar a expandir. Canalizar. A canalizar e expandir para outras pessoas. Foi aí que começaram a surgir, então, meus produtos de esteiras. Por quê? Nós precisamos entender em vendas que é uma técnica, mas que é simples, só que a gente acaba não conhecendo o simples, e aí a gente complica as coisas. Por quê? Nath, tem um jeito certo de vender? Não sei o que você acha. Existe o jeito certo de vender. E o jeito certo de vender é você ser você e usar a tua verdade para vender. Só que o que acontece lá fora? As pessoas, elas se privam da verdade delas e elas começam a vender coisas que elas não são para atrair pessoas que elas não querem. Basicamente. Ou seja, é simples, cara, é você ser você, com as suas características. Gente, eu tô lendo um livro maravilhoso, que chama Uma Vida com Propósito. É a segunda vez que eu estou lendo esse livro. Dessa vez eu tô tendo insights muito poderosos na área de vendas. Na área de vender conhecimento. Parece que aquele livro, ele tá conformando pra mim assim, continua ensinando pessoas a vender o conhecimento. Cara, e ali falou algo essa semana que eu li, muito poderoso, que é exatamente isso. Cara, a tua verdade, sabe a tua dor? Imagina a tua dor. Cada um aqui tem uma, que é o calcanhar de Aquiles. Essa dor é a potência das suas vendas. Essa dor é o teu mecanismo único. E isso é divino. E nós precisamos só utilizar isso para então servir o outro. Essa é a técnica de venda. Então, como que eu vendo, Nath? Se você buscar lá fora, se você buscar no externo, nos cursos e até nas mentorias, talvez você ainda não consiga vender. Porque a venda, ela acontece com você, sabe? E aí, tá, pra te responder a pergunta de Nath, como que isso aconteceu, foi quando eu levei pra outras mentoras e eu falei, cara, e agora? Como que eu sirvo pra outras mulheres? Como que eu crio escalas de vendas? E aí foi quando nasceu o Clube Poder das Vendas, que aí eu consigo então trazer várias outras pessoas a iniciar ter essa mentalidade. Ontem, uma das alunas novas que entrou essa semana, ela escreveu ali, uau, meu Deus, que aula poderosa. E aí, deixa eu contar pra vocês, essa aula falava que ela tinha que vender a verdade dela. Que poder tem nisso? Isso deveria ser básico. Mas nós negligenciamos o básico, principalmente nos dias de hoje. Tá, então vamos falar sobre negligenciar. E aí, me corrijam se eu estiver errada. Eu tenho a impressão que pro homem vender é muito mais natural. Ele chega e vende. Você falou sim, falou não, segue o baile. Tanto que a gente tinha essas profissões que hoje em dia, acredito eu, que não existem mais, né? Os caixeiros viajantes, o vendedor de porta em porta, costumavam ser homens. E aí, pra nós, eu falo nós porque eu tô incluída, porque eu também sou aluna do clube, e é muito mais difícil pra mulher, né, vender, ultrapassar certas barreiras. E por que você acha que essas barreiras existem? Top, muito boa essa pergunta. Emocionalmente. Nós mulheres, emocionalmente, desde a época das nossas bisavós, dos nossos antepassados, nós somos oprimidas. E essa opressão, ela é ligada diretamente no como eu vendo, porque nós somos silenciadas. Como que eu vendo se eu sou silenciada? Sem voz? Sem voz, eu vendo o quê? Então, os homens, naturalmente, inclusive pelo papel deles, isso é certo. E muitas vezes nós acabamos, eu, Nath, né, com uma essência forte masculina, por isso que naturalmente eu fui boa em vendas, uma essência forte masculina, eu por muitos anos inverti a ordem. Mas hoje eu consigo vender tanto quanto, mas ainda sendo feminina. Você coloca a sua masculinidade ali na venda. Na venda, naquela hora. E que é importante. Então, Gabi, eu acho que essas barreiras emocionais da mulher faz com que elas não tenham, elas não vejam tão capazes elas são.
para conseguir vender. Porque quando eu falo, gente, que vender é uma moeda de troca, o que eu tô falando? Eu tô falando que você tá vendendo aquilo que você tem, aquilo que você carrega. E se você não consegue enxergar que aquilo que você carrega é bom, como que você consegue vender? E isso, Gabi, pode ser, por exemplo, meu primeiro trabalho oficial com vendas foi numa loja de joias. E eu lembro que naquele ano eu tinha 15 anos. E ali as mulheres que trabalhavam já tinham 20 e tantos, 30 e tantos. E eu naquele ano, né, foi meu primeiro Natal trabalhando num shopping, numa loja de joias, teve um challenge lá, um desafio onde se você vendesse, quem vendesse mais ganharia uma peça de ouro, que você poderia escolher dentre algumas ali que estavam selecionadas. Cara, e eu sempre fui movida por desafio, algo também... Competição. E eu vou falar pra vocês que nunca foi externo. Não era sobre ganhar da Gabi, ganhar da Taine, era sobre ganhar. E hoje eu entendo que quando nós estamos próximo da nossa essência e da nossa identidade, nós somos alta performance em tudo que nós fazemos. E alta performance não é ganhar, tá? Alta performance é dar o seu melhor. É ir melhorando, né? É ir vendo o progresso. Alta performance e auto-performance. Exato. Então, assim, eu tenho que ter auto-performance para alta performance acontecer. E essas barreiras emocionais hoje é o que impede. Só que os homens, eles são criados, essência deles, eles são até mais fortes como natureza. Então, eles naturalmente vendem mais. Por conta dessa... Eles que vão pra rua, é eles que têm que trazer a comida pro lar. Isso que eu tô te falando não é hoje, o mundo de hoje, mas isso é essência masculina. Uhum. Então, nós mulheres carregamos, todos os seres humanos carregam as duas essências, né? Mas, por exemplo, dentro da minha casa, meu esposo não vende. O Dudu não... Inclusive, ontem, ele foi fazer lá um pitch dele, eu falei, mas rapaz, tá bom, hein? Meu Deus, gente, natural. E ele nunca na vida gostou do comercial, do low profile, também nunca precisou. E low profile, né? A pessoa low profile, a pessoa introspectiva como a Nath, aí é muito legal a gente falar isso, Gabi, porque as pessoas acham que pra vender precisa ser comunicativa. As pessoas acham que pra vender, elas precisam gostar de estar... Não. Nós conseguimos vender. E o Du, ontem, por que ele fez um pitch tão perfeito? Porque ele tava falando sobre algo que ele carrega. E aí algo que ele carrega transforma o outro. E hoje ele viu a transformação dele. E quando nós acreditamos na nossa transformação, é fácil a gente vender. É só falar a sua verdade, compartilhar a sua história de um jeito. E acreditar naquilo que você tá vendendo. É isso. E aí sim, agora eu acredito no que eu vendo. Eu acredito em mim. Aí agora eu estudo um pouco de técnica. Porque aí as técnicas, elas existem, mas elas são 10% da venda. A técnica de vendas é a cereja do bolo. 98% é um mindset próspero. E as pessoas ficam só procurando técnicas de vendas, como aumento das vendas, como é que eu vou vender mais, qual a estratégia, vou meter um time ali, mas não tá olhando pra dentro e não tá nem querendo. Eu acho que ainda tem um outro tema que é muito aquilo de vergonha de vender. Sim, vergonha de incomodar. E aí a gente volta lá pra nossa criança. Quando você estava saindo de casa com seus pais, a primeira coisa que eles fariam, não me dá trabalho? Ó, fica quieto. Não pede nada. Não pede nada. Não pede nada. E vende aí, você tá oferecendo e tá falando pra pessoa, ó, tô te pedindo tanto por esse serviço, não peça nada. Então, vem de muito tempo. Então nós precisamos pedir perdão pra nós, pra nossa criança, e entender que ela foi silenciada, mas que hoje ela tem voz. E aí, então, fica tudo muito mais simples e mais fácil, sabe? Mas nós não fomos criados para governar. Nós fomos criados para depender. E aí eu vou falar pra vocês que eu fiquei bizarra. Esses dias eu fui no mercado, aqui na Bélgica, até falei pro Du, falei, meu Deus, nosso filho, ele tá sendo criado para depender? Na escolinha. Porque aqui o sistema, pelo menos da onde eu moro, as crianças, elas estão ali na escola, e eram umas crianças de, acho que se eu não me engano, elas estavam sei lá, uns 14 aninhos ali. Secundário. No secundário, e elas estavam dentro de um mercado, vendo como que tava funcionando o mercado. Sabe, tipo aquele estágio? Só pra conhecer como que funciona. Uhum. Ou seja, as crianças estavam ali pra aprender a trabalhar dentro de um operacional de um mercado. Pros outros. Ou seja, é problema? Não. Na palavra de Deus fala que existem as cabeças e as caudas. Ou seja, nós nos colocamos em determinadas posições. Só que o vendedor, aquele que acredita na venda, ou que, cara, hoje ainda pode ser que aí, pra você que tá assistindo, ainda pode ser que esteja difícil. Pode ser que ainda esteja assim, puta, Nath, mas ainda assim, não, eu tô entendendo. Mas ainda eu não gosto de vender. Existe algo interno. Existe uma criança ainda silenciada que nós precisamos olhar pra trás, abraçá-la, reconhecê-la, chamar ela
pra viver uma nova vida, uma nova estação. E aí, então, eu comecei a vender. Cara, nós nascemos pra reinar, nós somos reinantes, entende? E todas as vezes que eu acredito nisso, é muito mais gostoso vender. E aí eu falo que quando a gente sai das aulas do Poder das Vendas, né, das aulas minhas de mentoria, as meninas, elas saem dali querendo vender pra qualquer pessoa que aparece. Ah, mas por quê? O que ela falou de diferente? Eu só pus energia. Aí ativou algo que já tava dentro delas, Já né? existe. Conseguiu mostrar, tipo assim, eu acho que é tirar todas as escamas dos olhos. As escamas, ir lá olhando e aí fala, encontrei, mas tava dentro delas. É isso. É isso. É isso. Nath, e conta pra gente, na verdade pra nossa Alcatel, que a gente já conhece, como é que é o Clube Poder das Vendas? Como é que surgiu essa ideia? Conta pra elas um pouquinho. Boa. Se eu contar pra vocês que essa ideia surgiu correndo, vocês acreditam? Bom, elas esqueceram de contar, mas eu sou meia maratonista. E vocês respeitem a minha história. Gente, ela tentou me arrastar pra correr. Já conseguiu uma Já vez. conseguiu? 5 km. Mas é muito já. Hoje, pra quem não corre nada, 5 é top. Tá ótimo. Né? Tá. E foi numa corrida. As corridas, gente, ela tem algo muito poderoso em mim, não vamos falar disso hoje, mas eu, que vim de síndrome de pânicos, correr pra mim é eu contando pro meu cérebro que ele não domina nada e quem manda nessa bagaça sou eu. Em um dia numa corrida, obviamente eu consagrei essas corridas ao Senhor. Eu falei, cara, Senhor, seguinte, todas as vezes que eu correr, eu vou me conectar com você. Como? Cara, primeiro agradecendo que eu tenho toda a minha saúde funcionando, que me dá essa força de correr. Porque pra poder correr, gente, tudo precisa estar funcionando. As nossas pernas, a nossa mente, o nosso corpo. E eu juro pra vocês, tá em um lugar onde eu consigo entrar numa gratidão sobrenatural. A minha frequência vai lá bem perto da iluminação, né? Porque eu sinto uma gratidão muito forte. Um Pra dia... mim só vai na exaustão, mas tudo bem. Cada um com seu Cada um com seu cada um. E aí, eu já estava tentando pegar aqui da minha cabeça, ter ali uma criatividade, onde eu conseguisse dar oportunidade para outras pessoas começarem a vender, que não fosse somente o Esmera, né? Porque nós sabemos que é um ticket high, as pessoas que entram no Esmera, elas já vendem, ou elas já têm um mindset que elas precisam investir em conhecimento. Mas e as que ainda não acreditam nisso? As que não tiveram oportunidade? E aí, cara, como que eu fico trabalhando somente com o produto de uma esteira? E aí mas e o que que eu faço? Qual o nome? Que produto é esse? E aí um dia saí pra correr, e eu gosto muito de um pastor lá do Brasil, que ele chama André Fernandes. Vocês conhecem? Não. Ele é muito, muito, muito parça da Ligue, e depois que eu entrei na Ligue, ele faz várias reuniões com o pessoal, e aí eu fiquei mais próxima ainda. Gente, assistam, senhor André Fernandes. Ele tava numa semana que chamava O Poder. O poder da oração, o poder da consciência, o poder da mente, o poder não sei o quê. E eu tava ouvindo, assim, corria 3 vezes na semana, era a segunda semana e ele tava no mês do poder. Poder de várias coisas. Um dia eu correndo, chega, arrepiei. Veio na minha cabeça, poder das vendas e vai ser um clube. Cara, voltei depois da corrida endorfinada, pensei, né, tô emocionada. Porque a endorfina pós-corrida, a gente nos emociona. E aí a gente faz umas loucuras. Mas aí eu comecei a desenhar. Comecei a desenhar a ideia, comecei a desenhar como. Então foi assim que surgiu. Primeiro da necessidade de entender que tinham pessoas que eu poderia ajudar, servir, e que não seria dentro do Esmera. Não seria fazendo elas serem mentoras, porque elas ainda precisavam acreditar ainda num passo anterior. E aí, então, surgiu o Clube Poder, peguei da série dele, Poder e das Vendas. E aí tem uma narrativa muito forte pra isso, que é o que eu acredito. Cara, quem sabe vender descobre exatamente o poder das vendas. Porque nós desbloqueamos a prosperidade, nós desbloqueamos a autoconfiança, nós desbloqueamos o gerenciamento emocional. Ouviu não. Ouvir um não. Então, assim, o poder das vendas, ele não só vai trazer vendas, como vai colocar energia para você vender e como vai fazer com que dentro de você o poder seja manifestado. Como, Nath, que se manifesta? Cara, primeiro eu vencer eu mesmo. Eu aprendendo que para eu vender, eu preciso prospectar. E que existe muito mais venda ativa do que uma venda passiva. E que existem ali, sim, técnicas, mas que existe algo dentro de mim que eu ainda disse não. E eu preciso dizer sim. E como eu sei, Nath, que eu nasci para vender? Como eu sei que eu tenho um serviço ou um produto? Primeiro de tudo, nós todos podemos vender algo. E eu tenho certeza que você tá aí, tá falando agora, Nath, mas eu ainda assim, essa mulher não me convenceu. Eu ainda assim não gosto de vender. Eu tenho certeza que existe alguém que vai assistir que tá assim. Só que aí, deixa eu te contar uma coisa. Se você quer uma bolsa e seu marido tá lá na sala, eu tenho certeza que você sabe vender pra ele essa ideia, não sabe não? Nós sabemos vender só aquilo que nós queremos. Já falei, até nossos filhos vendem o tempo inteiro pra gente. Quando eles ganham uma discussão, quando eles ganham alguma coisa, ele vendeu a ideia dele, ele vendeu aquela vontade dele, quem pagou você. É isso, né? Então, o Clube Poder das Vendas nasceu de uma corrida.
E graças a Deus fez 1 ano agora, em outubro. Então eu consegui validar o clube com 100% das sócias renovaram. Nós não tiramos nenhuma das sócias e eram 42 sócias. E que estavam comigo há 1 ano. E, cara, isso prova que não é a Nath, não sou eu, mas é o movimento, é a energia, é aquelas mulheres entrando e elas conseguem... Gente, é uma parada de frequência, vocês são minhas alunas, né? Às vezes eu pergunto, Senhor, como? Por quê? Mas ali eu entendo, não tem nada a ver comigo, mas tem a ver com o que eu acredito, tem a ver com o que eu carrego. E aí eu consigo passar para as pessoas. E a venda, ela não só transforma as nossas vidas, transforma os nossos desejos em realidade, os nossos sonhos em realidade, como transforma o mundo. Então, cada mulher que eu vejo hoje me mandando uma mensagem de que eu vendi. Nath, eu consegui. Obrigada por você não desistir de mim. Cada vez que eu ouço essa mensagem, ela não massageia meu ego, mas ela leva a Nath para um lugar onde, e mesmo se eu não quiser mais fazer o que eu faço, ainda assim eu preciso fazer o que eu faço. Porque não é sobre a Nath querer, é sobre o que eu preciso fazer para colocar outras mulheres a alcançar os patamares, não só financeiros, que a venda nos possibilita, como emocional também. Boa, boa. Amiga, então vamos lá. A gente falou que venda também é essência, né? Tem gente que tem essa essência, tem gente que não tem. Mas você acredita que qualquer mulher, mesmo as que não se consideram vendedoras, você acredita que elas podem se surpreender com os resultados do clube? Com toda certeza. Primeiro porque o clube, ele começa com mindset próspero. O que é mindset próspero, Nath? Vamos colocar em português? Mentalidade próspera. Todas as vezes que eu acredito que maior é aquele que serve, não é a Nath que tá falando, tá lá na Bíblia, lá em Marcos, escrito. Cara, se você quer ser maior, sirva. E presta atenção, quantas vezes você quer ser maior, mas aí você não serve. Nath, mas você tá falando de servir? Mas venda, eu tô pagando. Ainda assim eu tô servindo. Você só paga aquilo pelo você qual tá você entregando. É porque eu acho que também tem isso, né? Ah, vender é feio, vender é ruim, vendedor é chato. Mas para ter uma venda, tem que ter um produto ou um serviço e alguém que queira comprar, alguém que necessite. Então, Exato. você tá resolvendo um problema, você não tá enganando, fazendo algo de ruim pra pessoa, você tá entregando. Gente, eu, pelo menos, foi difícil, demorei. A venda que o outro lado não tá ganhando, o nome disso é trapaça. Exato, porque, eu sei que é difícil pra algumas pessoas, sobretudo pra gente que tem um trabalho muito humano, vamos dizer assim, igual o meu trabalho de doula. No começo, gente, se eu pudesse, eu seria doula de todas as mulheres do mundo, de graça. Exatamente. Eu seria. E quem é que vai pagar meus boletos? Quem é que vai botar comida na mesa dos meus filhos? Quem é que vai comprar roupa, sapato para menino? Quem é que vai pagar a fisioterapia? Então eu comecei, na hora que eu mudei isso, foi libertador para mim, porque nossa, eu estou ajudando mulheres. Sim. Para ajudar elas, alguém precisa me ajudar também, então vamos lá, me pague. Sim. E ao mesmo tempo, eu tô ajudando outras pessoas, porque com esse dinheiro, eu tô pagando a fisioterapia do meu filho, por exemplo. Sim. E essa pessoa também tá pagando. Então é tudo um ciclo, então eu acho que tem que desmistificar isso de vendedor, gosto de vendedor, sim, não. Sim. Tem que entender que todo mundo tá vendendo o tempo todo e que é um ciclo natural. Sim, sim. E é muito legal você ter falado isso, Thay, porque o que acontece? Vendas, Bom, que eu trabalhei no banco, né, gente? E eu entrei no banco há muitos anos. E quando eu entrei no banco, venda era enganar as pessoas. Ou seja, eu tô falando que eu vim da raiz. Vende um consignado. Pra qualquer um, só bata a meta. Eu nunca tive um gestor, conto pra vocês. Eu, Nath, me tornei gestora e a minha metodologia chama vendas construtivas. Então o clube a base é isso, o Esmera a base é isso, o Euboss a base é isso. Vendas construtiva, olha a palavra, construir. Então eu construo algo na pessoa e automaticamente eu construo a minha vida também, através dessa venda. Mas eu trabalhei no banco desde os meus 16 anos. O que eu quero dizer com isso? Que lá na raiz, cara, banco vamos colocar 16 anos, eu não vou falar minha idade, então eu vou falar 20 anos só por ideia, tá? Há 20 anos atrás, cara, o banco, ele usava o emocional das pessoas até hoje, ainda mais na internet, o emocional das pessoas para vender aquilo que não é uma realidade. O nosso cérebro, naturalmente, falando um pouquinho de pessoas e de neurovendas, que eu sou apaixonada e especialista, o que acontece? Nós vendemos, e 80% a neurociência prova que as vendas, elas acontecem por conta do nosso emocional. Então não é razão. Você não vai comprar nada porque a tua razão falou compra ou não compra. É muito difícil você chegar, só se você tiver um perfil comportamental conforme, que aí você vai ser mais racional. Caso contrário, a venda, ela é emocional. O que acontece com isso? Uma venda emocional, pegam pessoas emocionais machucadas que querem resultados rápidos, imediatos. E cada vez mais, né?
E aí esse imediato, eu já preciso contar pra você, ele não existe. Não vai existir. O Fica Milionária, em 1 ano, é só se você já tiver passado por uma carreira, já tiver passado por algumas etapas. Então nada vai ser da noite pro dia. Mas quando eu, Nath, criei o Vendas Construtivas foi porque eu lembro como se fosse hoje. Eu num caixa eletrônico de um banco, com o meu Posso Ajudar aqui atrás, porque eu era estagiária. Na verdade, eu não era nem estagiária, eu ainda era o Posso Ajudar, antes do estagiária. E eu menor aprendiz, e eu trabalhava atendendo os senhores ali que iam receber o saláriozinho deles. E cara, tinha senhor que liberava 200 reais do empréstimo, né, porque era no Brasil, eles já refaziam o empréstimo. Então eles nunca mais paravam de fazer, né, empréstimo. E lá no Brasil, 30% da tua renda pode ser feita de empréstimo. Então eles pegavam 30% da renda de empréstimo, 30% do cheque especial, eles tinham então o quê? 40% óbvio que não, porque aí tinham juros. Eles não tinham 10% daquilo que eles recebiam do INSS. E aí, eles queriam empréstimo. E eu fazia empréstimo pra eles. Um belo dia, aquilo começou a me incomodar. Porque, na verdade, quando eu entrei no banco, aquilo era a realidade, aquilo era a verdade, aquilo não era errado, era o que era colocado pra fazer. Só que eu comecei a ficar incomodada. E foi ali que eu decidi sair, então, do banco. E aí foi aí que eu, então, fui pro Banco Itaú. Porque eu trabalhava no Banco Mercantil do Brasil, um banco especializado em INSS. Vocês vão entender o porquê dessa história. Eu quero explicar pra vocês que, assim como o filme O Lobo de Wall Street, quem nunca assistiu esse filme na década? Olha, que década que é? De 80, 70, não, 80, Lobo de 90? Não, 2000. Não, 2000 que saiu? É. Pra mim é tão velho. Aquela... 25 anos, amiga. É, tá bom. É que nós estamos em 2025, né, entende? O tempo tá passando. Lá em 2000, O Lobo do Wall Street, cara, um filme que até hoje é uau, tema de vendas. Eu vou falar pra vocês que aquilo não é vendas construtivas. Não. Aquilo não é. Só que aquilo que foi colocado lá no ano 2000 ainda mais potencializado. Que quem vende é drogado, que quem vende é louco, que quem vende é sobrecarregado. E eu ensino vocês, que se você tiver uma rotina de vendas, cara, não é sobrecarregado. Você vai precisar fazer um pouco todos os dias. O problema é que você acha que para vender mais você precisa falar. Cara, existe uma conta, métricas, vendas não é achismo, porque quem acha não acha nada, né? Então aí a gente entra na técnica, sabe? Mas há muitos anos vendas foi errado. Cara, quando entrou o marketing digital, não, o modelo digital nos bancos, eu ainda trabalhava no banco, que nós mudamos, começou a sair das agências do físicos e paramos de bater na porta em porta, porque eu visitava cliente. Eu abri a conta visitando clientes, então eu parei de visitar clientes e comecei a ligar para os clientes. Quem atendia o telefone? Quando eu falava, oi, tudo bem? A Natália do banco. Ou quando atende é um velhinho. Ou velhinho. Eu faço isso até hoje com telemarketing. Então. Call center eu desligo tudo. Exato. E aí o que acontece? As pessoas, elas não têm o tato de vender. E foi aí que eu me destaquei. Foi aí que eu comecei a me destacar da multidão. Por quê? Porque aí veio a maior dificuldade do banco. Conseguir aumentar a quantidade de vendas no modelo digital. Como que eu consigo a atenção do meu cliente? E aí, já coloco aqui a dica pra vocês. Você tem um cliente, eu tinha um cliente. Esse meu cliente, então ele é meu cliente, na verdade, naquele momento eu não escolhi o cliente já vinha até mim. Eu olhava aquele cliente como um perfil ideal. Como que eu posso construir algo com ele? Cara, pra mim isso era óbvio. Então aparecia lá nome Gabi. Eu ia puxar a ficha da Gabi. Eu ia entender, cara, a Gabi é que ela tem 30 anos, ela tem só isso guardado, mas a renda dela todo mês entra isso, cara. Eu vou falar pra ela que eu preciso começar a guardar um pouco mais do dinheiro aqui. Nossa, mas então aí a gente consegue quitar isso daqui, cara, eu vou fazer... E eu fazia uma consultoria antes de ligar pra essa pessoa. E eu comecei a virar amigos dos meus alunos, amigo dos meus clientes. E aí quando eu começo a virar amigo dos meus clientes começam a ligar, eu quero, tem uma indicação, tira da carteira do fulano e coloca na carteira da Nath. E aí começou a ter muita solicitação. E aí então eu fui chamada pra gerenciar uma agência. E aí eu chamei todo o time e falei assim, cara, eu peguei o código. Nós não precisamos vender no automático. Você aí que tá assistindo, que é empreendedora, que tá começando, ou que ainda tá engatinhando nas vendas, parece que as vendas não andam. Parece que você já tá... Nath, eu já trabalho há 3, 4 anos, mas olha, a venda é difícil pra mim. Você, provavelmente, não tá furando a bolha. Você não entende a dor, a necessidade do seu cliente. Porque quando você entende, e aí você posiciona isso com valor, cara, vendas construtivas é valor. E aí, às vezes, você tá vendendo preço para alguém que quer valor, ou vendendo valor para alguém que quer preço, ou esperando coisas facilitadas. Ai, Nath, mas sabe o que é? Essa semana, eu falei com 5 pessoas, elas me disseram não. Cara, o meu mentor, ele fala assim, ó, se você não fechou a meta do mês, é porque você trabalhou menos do que você precisava. A conta é simples. Se sua meta é muito, o teu trabalho é muito.
Mas nós estamos sendo manipulados por um sistema digital onde mostra pra você que você consegue ter muito. E é trabalhando fácil pouco. e rápido. Trabalhando pouco. Fácil e rápido. Nath, e na sua experiência, qual assim o maior erro que você vê as mulheres cometendo sobretudo no começo? Vamos pensar aqui nas mulheres que quase nunca vendi, ou quando vendi eu sofri uma venda, né? A pessoa chegou e quis comprar de mim, eu nem queria vender, e que tá começando ali. Qual o maior erro que você detecta? Não vender. Como assim, Nath? Eu acho que o maior erro é a insegurança mesmo. De tipo assim, vou mandar uma mensagem e vou incomodar. Mas como assim eu vou falar pras pessoas pra vender? Não, eu vou ficar aqui esperando alguém bater na minha porta e comprar de mim. Acho que esse é o maior erro que não só quem começa, quem tá no meio, e muitas vezes eu me pego, tipo, nossa, Nath, você hoje não falou com ninguém. Nós, como empresárias, eu falo que empreendedora e empresária, a diferença pra vocês entenderem o que eu acredito. A empreendedora é que tem a ideia, todas somos. Cara, nós temos ideias, nós somos fazedoras, a gente até coloca em prática, mas a empresária é aquela que coloca a rotina de uma empresa dentro do negócio. Ou seja, todas as vezes que eu tenho um negócio, se eu sou empresária, se eu tenho esse mindset aqui instalado em mim, eu preciso saber que dentro da minha empresa precisa acontecer vendas. Organizar a casa. Organizar a casa. O que é vendas? Gente, coração de uma empresa. Você pode ter... Tem gente que fala assim, cliente é, sei lá, o coração da empresa é o cliente. Tá, mas se você não vendeu, tem cliente? Não tem cliente. Então, o cliente é o centro do seu negócio, mas o coração do seu negócio são as vendas. E sem vendas, não existe cliente. Então, o maior erro, E não existe negócio, porque não vai entrar dinheiro. Não vai entrar dinheiro. O maior erro é não prospectar. Prospectar é o ato de você achar onde o seu cliente está e falar com o teu cliente. E qual é a solução, então, já que eu tenho esse erro? Não sei se você vai me perguntar. Já pode falar. Já vou dar. Tá entregando a mentoria de graça, né? Eu gosto assim. Maior é o que serve. Não tenham medo de entregar o que você tem de conhecimento. Porque, inclusive, eu tenho, né? Eu tenho uma crença em mim positiva que eu falo assim: quanto mais eu entrego, mais meu subconsciente pega. Ou seja, mais conteúdo eu tenho. Então, é uma fonte que não seca. Mas, Nath, se eu tenho isso, se eu ainda tenho vergonha, se eu ainda sou tímida, se eu ainda não gosto de vender, se ainda é pesado pra mim, o que eu faço? Treine pra se tornar. Foi aí que veio a frase, Thay. Não sei se vocês sabem, eu tenho até tatuado essa frase. Treine para se tornar é o quê? Você não vai ser melhor em venda se você não vender. Vai ser melhor em nada. Não vai ser melhor na tua profissão se você não fazer. Você não vai. Então não tem uma mágica onde eu venho aqui, eu sou a fada madrinha. Plim, não. Então eu preciso ter a responsabilidade. A autorresponsabilidade, talvez, deve ser algo que muitas nós, às vezes, esquecemos de carregar conosco por faltas, por N motivos, enfim, mas que muda o nosso jogo. Então o que você tem que fazer? Vender. Você simplesmente, hoje, vamos fazer uma venda ao vivo, quando vocês colocarem? Olha, quem assistir, vai colocar aqui, eu vendi. Eu tenho certeza, você e eu, agora, e todos vocês que assistirem aqui, o dia que vocês assistirem, vocês vão pegar um papel e uma caneta, e vocês vão colocar 5 nomes que veio agora, na tua cabeça, e que você não mandou mensagem para essas pessoas. Ou porque não tinha tempo, ou porque foi corrido, ou porque você tava com vergonha ou tímida. Essas pessoas, elas estão precisando de você. E pode ser que as 5 que você anote te fale não, mas todo não em vendas é um cheque pré-datado pro futuro. Então o não hoje, ele é o sim amanhã. Mas ele não vai acontecer o sim amanhã se você não nutrir o teu cliente. Gente, venda reprimida, tem tanta gente que precisa daquilo que você tem pra vender, mas nem sabe que você tá vendendo. É isso. Vendas reprimidas, é uma loucura. E assim, se você me permite, Nath, eu quero trazer o meu ponto de vista para as nossas leoas aqui, porque muitas vezes você fala, eu não vendo porque eu não sei nada. Tá, tudo bem. Então comece. Mas, eu não vendo porque ainda não tá bom. Aí você é a Gabi. Aí é outro erro também. Aí você é a Gabi, você espera estar tudo perfeito, gata. E o tempo tá passando, ó. Perfeito só Cristo, e ele ainda se deu mal aqui. Então, assim, só vai. Aprende no caminho. Aprende. Gente, puxa, tá lá no meu feed. Quem tiver paciência, desce. Vai lá no meu feed, lá em 2020, pedrinhas. Não, 2014. Volta lá, tem vídeo de 2014. Eu na academia treinando. Corta pra Gabi em 2014 treinando na academia. Gente, fazendo leg press empurrando com as mãos. Eu falo, gente, onde é que... Mas tá lá, por quê? Porque aquilo me mostra que eu precisei começar em algum lugar. Hoje eu sou personal trainer. E
e amo a musculação e faço muito bem, mas eu tive que começar. Exato. Eu tive que começar. E pra ficar bom, todo mundo vai errar. Antes de ficar bom, todo mundo vai errar. Eu acho que tem muito isso, né? Da gente querer a mágica. Eu vi isso esses dias com meu filho. Ele quebrou não sei o quê e ele falou que eu sei arrumar sozinho. E ele não se contentava ainda de mentir pra si mesmo que ele queria saber arrumar sozinho, ele queria da primeira vez. Você via a frustração no menino dele não conseguir arrumar. Ele chorou. E eu falei, meu filho, não tem problema ter quebrado. Porque primeiro eu pensei que ele tava bravo, ele tava com medo de eu ficar brava. Mas não, depois fui conversando e fui vendo, era uma frustração gigante de, cara, eu não consegui e não consegui da primeira vez, mas eu acredito que eu consegui. Eu falei assim, mas você tem que tentar. Mas a frustração era gigante. Eu falei assim, olha aí, se ele parar agora, é igual quando a gente para em vendas, a gente tá sendo um moleque mimado. Que não tem a paciência de se autorregular emocionalmente, de entender que as coisas não são fáceis, não são da primeira vez, e que eu vou ter que tentar muitas vezes até conseguir. A criança é normal, ele tá aprendendo o processo. Agora, nós, cavalas velhas, leoas velhas, a gente tem que ter um pouquinho mais de discernimento, né? Então, bora pra terapia, bora aprender a vender e entender que todas nós sabemos vender. É só questão de prática. Exato. Uma palavra que eu ouvi que foi bem dura do meu mentor de vendas, que foi assim, perguntaram pra ele qual que é a característica que nós carregamos que nos ajuda a vender. Que característica que ele acha que você carrega, que toda pessoa pode carregar para vender com um pouco mais de leveza. E aí ele colocou humildade. A palavra, então, que ele trouxe foi humildade. Ou seja, a hora que a gente ouve essa palavra, na hora que eu ouvi, eu falei, humildade? Tipo, mas nós somos humildes. A gente acha que é, Até a hora de falar, venda aí seu conhecimento. Você quer ser a melhor, a mais... Cara, isso, obviamente, faz parte também do nosso ser, de entregar o nosso melhor. Não é nesse contexto e nisso que eu quero chegar. Eu quero chegar só que todas as pessoas conseguem vender bem. Quando entende como essência o que é humildade. Humildade não é você provar algo a alguém. Humildade é você entender que o que você carrega pode servir. E esse simples ato faz com que você, então, queira aprender vendas. Aí eu vou só fazer uma pergunta para elas. Leoas, respondem aqui pra gente. Vocês vendem todos os dias o seu negócio? Tá, essa pergunta é uma pergunta difícil. Então eu só vou reformular a pergunta. Leoas, vocês acreditam que o que vocês fazem transforma a vida de outras pessoas? Aí agora eu vou fazer então a outra pergunta. Se sim, se a resposta foi sim, por que você não vende todos os dias? Eu vou ler as perguntas, eu vou ler as respostas. Ai, eu tô doida pra ver as respostas. Não, mas é sério, eu quero vocês escrevendo aqui, comentando, tá? Sem medo, o dedo não vai cair, tá bom? Recorde de comentário desse episódio aqui. E aí, assim, pras leoas, porque a gente não vai ficar muito longo aqui. A gente talvez pode te chamar pra um outro episódio. Eu acho que a galera vai gostar disso. A gente der mais assim. Um lado mais humano. Topo. A Nath, por trás da Nath Abreu, mentora. Topo. Isso aí. Topo. Então, vamos fazer isso. Mas pras leoas que estão assistindo, que falam, tá, ela me convenceu. Eu acho que eu quero aprender a vender, quero entender melhor, quero melhorar. Como é que a pessoa pode, como é que a nossa leoa que tá assistindo pode fazer? Qual é o primeiro passo que ela pode dar? Então, o primeiro passo para você entrar no meu ambiente, entender um pouquinho mais de como que a Nath faz com que as vendas acontecem, é você se tornar uma das sócias do Clube O Poder das Vendas. É bem simples e fácil, você fica na minha ambiência por 1 ano. Ou seja, eu nem vou então falar o desconto especial que eu separei aqui para as leoas. Eu vou deixar ali em off para vocês descobrirem, mas já vou falar aqui que eu já tinha combinado com as meninas o valor de 1 ano atrás, quando eu abri a temporada, é o que eu vou fazer para você. Uau. Ou seja, não vai ter desculpa que vai fazer com que você não entre nesse local. É muito acessível. O Clube Poder das Vendas, ele não só vai te dar 1 ano de ambiência, como ele vai te dar uma ferramenta, uma plataforma de estudo, onde você vai entender um pouquinho mais de como a cabeça da Nath funciona em vendas, como você vai funcionar através daquilo que você faz. Então, nós temos mais de 40 horas de treinamentos, informações que você pode fazer durante esse 1 ano no seu tempo. E aí algo que nenhum clube com esse valor de entrada tem, 1 vez por mês, comigo ao vivo, ou com algumas convidadas, algumas esmeras dando aula para vocês, com um tema de vendas, mindset, mentalidade, tudo aquilo que a gente já falou por aqui, que nós acreditamos. E para você conseguir se cadastrar, nós vamos deixar, né, do dia de hoje que vocês estão assistindo esse vídeo, uns 10 dias aí. Esse link é acessível, porque aí depois volta pro valor normal, ou seja, são quase 30% de desconto que vocês vão... Não, 50%. Se eu falei do valor... uns 50% de desconto, mais ou menos. Só vocês clicarem no link aqui da bio do episódio. Vai ter vocês um link especial.
vocês vão achar o link especial e vai ser uma honra receber vocês. Ai, a honra é toda nossa. Obrigada. Olha, eu acho que as nossas leoas estão ficando um pouco mal acostumadas. Animada, Todo né? episódio elas estão recebendo um presente assim, Animada. gente. E por falar em presente? E por falar em presente? Eu A tenho nossa convidada também recebe presente. Não creio. Eu posso mostrar? Pode. Eu duvido o que vocês acham. É hora da Eu duvido. verdade. É hora da verdade. Olha, da verdade, eu sou apaixonada. Até porque bem-estar, alegria, nós precisamos, né? E é o olhinho do quê? Da abundância. Da abundância. Da abundância, Recebo. da Muito alegria. Obrigada. Obrigada a você, Muito amiga. obrigada, Porque assim, minha ela é querida. mentora, mas ela é nossa amiga. Vocês que lutem, esse privilégio não é pra todas. Nath, muito obrigada por entregar tanto conteúdo pra nossa Alcateia, por Obrigada. se disponibilizar. A gente sabe que o seu tempo é valioso. Obrigada. Assim como o nosso também, né? E o Sim, seu também. sim. E muito obrigada a você por estar aí nos assistindo, dando a sua audiência, porque eu tenho certeza que esse episódio é transformador e vai ser transformador na vida de muitas mulheres. Estamos aqui para servi-las. Sim. Obrigada. E onde as pessoas podem te achar pra continuar te seguindo, continuar tendo um gostinho aí da Nath? É só vocês entrarem lá no Instagram. Hoje eu tenho um Instagram, meu nome é Natália com TH, Abreu com 2 L's. Não é difícil, vai, gente. Natália A gente vai deixar Abreu. escrito. Deixa eu deixar escrito. É só vocês deixarem lá que eu mostro pra vocês diariamente como que funciona uma rotina. Será que é possível uma mãe, esposa, imigrante, mulher, corredora, corta pra corredora, né? E empresária de sucesso. Porque sucesso, na verdade, não tá somente nos resultados financeiros, mas também tá nas escolhas que nós escolhemos todos os dias ser o nosso melhor. Ai, gente, o caminho ao lado da Nath já tem o quê? 2 anos, amiga? Quase, amiga. 2 anos já. É. Agora, em outubro. Agora, em outubro, né? Verdade. E eu tenho esse privilégio de ver de perto que você realmente vive a vida dos teus sonhos. É. E Surreal. isso é algo que eu desejo pra todas vocês. E pra mim também. Sim, com certeza. Por isso que a gente continua no clube. Boa. Então, onde a gente encontra, amiga? Bom, vocês me encontram no Instagram com Gabi BXL, Gabi com Y, BXL. Eu tô basicamente lá, tá? Você também encontra o Se Liga Leoa no YouTube, no Spotify, no Instagram e no TikTok com @Se Liga Leoa, simplesmente. E você, senhora? No Instagram, @Taine Macedo. E no TikTok também, @Taine Macedo, alguma coisa assim. Mas o TikTok a gente não usa muito. A gente usa o TikTok do Se Liga Não Leoa. somos tão jovens. Legal. Eu também tenho, tá, gente? O TikTok aí. Esse TikTok aí. É Natália Abreu também, mas vocês me encontram no Instagram. Exatamente, é isso. gente, muito, muito, muito obrigada. E nós nos vemos na semana que vem para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Se liga, Leoa!